Olá, amigos. Bom, aqui é o Lucas. Embora nós estejamos numa situação complicada devido à pandemia, esse ano nós teremos então o direito de exercermos o nosso papel de cidadão e com as eleições municipais. E sobre esse tema, eu convidei uma amiga, Cláudia Assis, para falar um pouquinho conosco. Bom, Cláudia é empresária, mãe de família, fisioterapeuta por formação e ela vem então como pré-candidata às eleições aí, ela vem como pré-candidata a vereadora aqui em Petrópolis. E aí eu convidei ela para falarmos um pouquinho sobre a participação do cristão na política, na vida pública. É isso aí, Luquinha. A gente se conheceu no ano passado, Sim. em um evento no Rio, a Liga Cristo Rei. Somos da mesma paróquia e Somos fomos nos conhecer em outro em município, outro no evento da Liga município. Cristo Rei. E aí nos tornamos grandes amigos, graças a Deus. E ele me convidou para falar um pouco. Bom, somos católicos, então eu vou falar do papel do católico, né? Buscar um pouquinho da história e dessa relação entre a igreja e a política. Só para pontuar a importância de desenvolver esse papel na política, em 2002, o então cardeal Ratzinger, ele escreveu uma nota doutrinal da Congregação para a Doutrina da Fé. E nessa nota eu tirei só um pedacinho do texto, que ele fala que as tendências culturais tentam orientar as legislações e o comportamento das futuras gerações. O que ele quer dizer com isso? As tendências que nós temos hoje, que surgem hoje entre os jovens, que surgem dentro da nossa cultura, elas se transformam em leis. E quais são essas tendências? Né? Tudo aquilo que o católico o cristão não quer, que é a liberação do aborto, a liberação das drogas, a normalização da pedofilia. São assuntos muito sérios que devem ser combatidos. A gente já vê que isso acontece em outros países, no Brasil ainda não, com a graça do nosso Senhor bom Deus, mas eles podem começar, esses assuntos podem começar a entrar com uma normalidade aqui pra gente. Apesar do nosso país ser de maioria cristã, existem pequenas vozes, pequenas pessoas que gritam muito alto. Então, isso também é lembrado, né, pelo Papa Francisco, Sim. né, Lucas? Sim, em 2013, quando o Papa Francisco foi eleito durante uma audiência ali na Sala Paulo VI, ele falava muito sobre isso, sobre a participação do cristão na política, de nós levarmos os valores evangélicos para a política do bem comum, né? E ele lembrava a questão, por exemplo, de Pôncio Pilatos, que lavou então as suas mãos diante da crucifixão de um inocente. Né? E aí o Papa Francisco dizia, a política está ruim? A política está suja? Por quê? Será que não é porque nós cristãos não estamos lá? E ele dizia, se nós cristãos levarmos os valores evangélicos para a política, nós podemos e nós devemos fazer isso. Nós temos que mudar o cenário. A gente não pode se conformar. Ah, não, a política é coisa de outras pessoas, a política é jogo sujo, na política tem corrupção. Não, se tem corrupção, se tem coisas que não devem acontecer, é porque nós não estamos lá. Nós cristãos, nós temos que levar os valores do evangelho para a política do bem comum. Nós temos que então que ajudar as pessoas então como que vêm com boa vontade para nos representar a entrar nesse meio, não só nos representar a maioria, como é o caso do cristianismo no Brasil. E aí a gente vai passar aqui por vários assuntos, como o aborto, como a pedofilia que ela falou, projetos, por exemplo, que circundam sobre suicídio assistido, coisas horríveis. Mas valores básicos que nós acreditamos. Nós temos, então, nós somos a maioria. Nós não podemos deixar que uma minoria barulhenta exerça um papel extraordinário e a gente, então, não, deixa, vamos rezar. Não, a gente tem que rezar sim, mas como dizia Madre Teresa de Calcutá, as mãos que fazem é mais importante do que os lábios que rezam. Nós temos sim que exercer o nosso papel e temos que procurar bons nomes, boas pessoas, pessoas retas, pessoas que tenham boa índole. Nós temos que participar, minha gente. Não, coberto de razão. No momento que vocês forem procurar pelos candidatos, vasculhem, pesquisem de fato, vejam a vida pregressa dessas pessoas, porque o Papa Francisco também cita da questão dos falsos cristãos
né, que assumem o poder. A gente teve um exemplo desse aí nas últimas eleições, né, vários, com né? alguns que estiveram frequentando a igreja de um determinado partido. Não, eles não frequentam mais. Então, busque saber quem tem um valor igual ao seu. Conheça melhor essa pessoa, se identifique, busque se identificar com essa pessoa e trabalhe para que junto a essa pessoa. Hoje a gente já tem um movimento, né, de católicos que estão começando a entrar na política. Graças a Deus. Graças a Deus, mas a gente também tem um movimento do STF para nos calar. Sim. Então esse é o momento da gente virar o jogo e não permitir que o nosso país caia nas mãos da doutrina socialista. E vamos tomar cuidado, então, como a Cláudia disse, com esses lobos em pele de cordeiro. Tem muita gente tentando se aproveitar e começam a participar, começam a frequentar as nossas paróquias, ou até algumas que já estão, mas vamos tomar cuidado se essas pessoas realmente têm boas intenções ou se elas podem acabar estarem sendo usadas por outras pessoas. Ou se elas têm um projeto de poder. Exatamente, isso é importante. E outra coisa, depois de tudo isso, procurar se a pessoa tem conteúdo, se essa pessoa tem convicção. É isso mesmo, meu amigo. Agradeço a todos que assistiram o vídeo, agradeço ao Luquinha que me convidou aqui e que Deus os abençoe. Até mais. Boa noite.